Estamos no ar. Na data da noite. Já na data da noite. Vamos guardar o pessoal entrando. Pessoal vai clicar. Só o pessoal no grupo. Grupos. Boa noite. Vamos começar então, sim? Vamos começar então. Vamos lá. E o tema de hoje? O tema de hoje é o tema de hoje. Vamos falar sobre medo, mas eu estou com medo de falar isso. Eu estou com frio na barriga que nós vamos começar agora. Legal. E está tudo bem. Tá tudo bem. Bom, para quem está nos acompanhando ou for ver esse vídeo depois, e não nos conhece ainda, eu sou Maurício Luiz, eu sou trainer em desenvolvimento humano, e a principal ferramenta que a gente usa é a programação neurolinguística, PNL. E aí, eu sou Sandra Nacoude, nós também somos terapeutas, trabalhamos com PNL, com outras técnicas também de terapia, acupuntura emocional, hipnose, técnicas psicossensoriais. E outras cositas. Inclusive, hoje nós não chamamos de grupo de estudos, porque nós não abordaremos apenas a programação neurolinguística. Ideia falar um pouco sobre desenvolvimento Humano, neurociência, né, a parte terapêutica, né, o medo mesmo em si, seria parte da terapia, né, assuntos terapêuticos que nós trabalhamos diretamente, né, com as pessoas no nosso dia a dia. E hoje a gente quer passar um pouquinho desse nosso conhecimento para vocês também. Ok. Então vamos lá. Primeiro, assim, eu gostaria de contar uma metáfora que eu conto para as pessoas quando estão fazendo terapia comigo, sobre o que é o medo. Né? E às vezes eu brinco com as pessoas, eu falo, olha, assim, medo é só medo. Aí a pessoa fica um pouco confusa. Então eu explico isso através de uma metáfora. Né? Como que seria a metáfora? Sandra, eu vou pedir para você só fechar a porta ali para nós ficar separado. Uhum. Ok. Então, medo é só medo. Por que a gente fala que medo é só medo? Simplesmente o seguinte. Imagina que você está viajando comigo, né? Eu estou no meu carro, e de repente começa lá uma luz no painel acende. Né? E você não sabe o que é. E eu estou dirigindo meu carro e a luz no painel acende. Eu olho para o painel e não falo nada. Né? Continuo seguindo a viagem. O que você faria? Olha, né? Estranha um pouquinho. E aí o que você faz? Você fala assim, bom, acendeu uma luz no painel, o que eu vou fazer? Nada, não sou eu que estou dirigindo o carro. Passa alguns quilômetros, acende uma segunda luz no painel do meu carro. Você vê, eu olho para a luz do painel e não faço nada. Eu continuo seguindo viagem, com segunda luz acesa. Passa mais alguns quilômetros, aquela primeira luz que acendeu começa a piscar. Né? Eu olho para o painel e não falo nada. Nesse momento, como é que está a sua cabeça do lado? Né? O que você está fazendo? Você está tranquilo seguir a viagem? E eu não faço nada e acende uma terceira luz no painel. Acende uma terceira luz do painel e você fala comigo, olha, acendeu mais uma luz aí no painel. Eu olho para aquela luz e não faço nada, continuo seguindo a viagem.
segunda luz do painel começa a piscar. Nesse momento eu falo assim, opa, tem alguma coisa errada. Vou lá e paro o carro. Paro o carro. Ao invés de eu sair do carro e abrir a tampa do capô e olhar o que está acontecendo no carro, eu vou na caixa de fusível e retiro o fusível e apago as luzes do painel. E eu falo, bom, agora não tem mais nada de errado, nós podemos seguir viagem. O que você pensa? Tem alguma coisa de errado ou não? Provavelmente sua vontade nessa hora já é descer do carro e falar assim, não, você vai sozinho porque esse carro vai explodir o motor, vai acontecer alguma coisa grave e você não está dando importância. Bom, então vamos lá. Por que eu explico isso? Porque isso é a explicação de que medo é só medo. O medo, na verdade, é a luz do painel. A luz do painel que acende quer dizer para mim que tem algo errado com o funcionamento do carro. Eu posso exatamente não saber o que é. Agora, quando eu falo para você, eu estou sentindo medo, quer dizer que algo dentro de mim está avaliando que existe uma situação de risco em volta de mim. Que existe algo que possa me atingir. Então, eu gosto muito de falar para as pessoas, e eu vi sobre isso sobre um filme, e eu gosto de pedir para as pessoas repetirem. O perigo é real, o risco é real, mas o medo sou eu que invento. Mas inventar o medo não é algo de errado. Inventar o medo é uma análise que seu inconsciente faz para te proteger de algo. O medo, ele é um sintoma de que você precisa se proteger. E esse sintoma não tem nada de errado nele. Eu desligar o seu medo não vai ser útil para você. Você imagina que eu desligo a sua sensação de dor. Será que isso vai ser útil para você? Provavelmente não. Você vai encostar em algum lugar que está quente, não vai sentir, porque você não sente dor. Vai queimar sua pele. Provavelmente você pode encostar em algo que pode te furar a pele. Como você não sente dor, você deixa a pele ali. Provavelmente você pode sentar mal e a sua coluna está ferindo e você não sente dor, você não vai mudar de posição. Então, se a dor é um sintoma de que algo está errado com você, é um sinal de alerta para você, o medo também é um sinal de alerta. Você diz que algo está errado. Só que, simplesmente, o seu detector de perigo e de risco, às vezes ele se engana. Ele se engana ou ele se exagera. Vai depender do que aconteceu com você. Então, não adianta eu ir lá e desligar a sensação de medo em você, que é a mesma coisa de eu tirar a luz do seu painel. Eu não vou avaliar o que está acontecendo. Então, nós precisamos entender de onde vem esse medo. Nós precisamos nos perguntar. E é isso que eu peço para meus clientes dentro da terapia. Pergunta para você o que esse medo quer dizer para você. Qual o risco que você está correndo? Qual o perigo que você corre? Porque medo sempre tem a ver com algo que vai ferir a gente. Algo que está prestes a acontecer. O maior medo que a gente tem é contra a nossa vida. De algo que fira a nossa vida. Mas sempre que é algo que eu dou valor, né, não só a minha vida, mas algo que eu dou valor, pode ser atingido, a sensação que me vem é sempre de medo. E é legal, nesse sentido, então, a gente diferenciar o que é medo real do que é medo imaginário. Gente, porque tem pessoas que a gente ouve falar, que a pessoa fala, não tenho medo de nada. Não existe. Você pede para atravessar a rua sem olhar para o lado. Ela vai olhar para o lado. Então, é um medo. E esse é um medo real, gente. É um medo de morrer. Porque tem um risco tem um perigo. E tem um perigo. Agora, o que a gente analisa nos processos terapêuticos é o medo imaginário. É o medo das coisas que só estão na nossa cabeça. Porque a gente produziu. Tudo surgiu de um pensamento. Milton Erickson foi o maior hipnólogo que o nosso planeta já teve. E ele sempre dizia, nossa vida é movida pelas historinhas que eu conto para mim. Então, se hoje eu tenho muitos medos, quais historinhas eu estou contando para mim? O que eu conto para mim? Como é minha vida? Do que eu estou querendo me proteger? Talvez o medo paralisa tanto a pessoa que não deixa ela sair da zona de conforto. Que às vezes nem está tão confortável onde a pessoa está, mas o medo do que ela nem sabe, né? O medo do novo faz com que ela não sair. se transforme. Não se transforma. Porque
é muito mais confiável você se sentir mal no que você já tem, do que você se arriscar e ir para o novo e passar mal lá também. Então, as pessoas têm medo também disso, né? O medo da mudança é o medo exatamente disso. Aqui tá ruim, mas eu sei como é. Tá então, ruim, o mas medo tá de bom. mudar. A pessoa fala, tá ruim, mas tá bom. E diante do medo, né, nós temos algumas hipóteses. Ou a pessoa paralisa, né? Ela paralisa totalmente, ela bloqueia a vida dela, sem arriscar novas coisas. Outra coisa importante para a gente falar também, gente, é da gente se sentir falível. O que é isso? Eu não sou infalível. Se eu passei alguma situação que me deu medo, tá tudo bem, eu aprendi esse termo que vem da neurosemântica, é muito bacana. Tá tudo bem eu sentir medo, como o Maurício falou. O que é isso está me protegendo? Está me protegendo de quê? O que isso quer me dizer? O que isso quer me dizer? Qual mensagem que isso está passando para mim? Esse termo é legal a gente passar assim, se você sentiu isso, sente que é natural, você fala, ok, eu sou falível, eu não sou infalível. Tá tudo bem eu sentir isso. E aí não se paralisar, essa é a ideia. Você se perguntar o que isso está me protegendo, o que isso está querendo dizer para mim, eu arrumar meios de mudar essa realidade. Senão não vai haver uma transformação, você vai ficar paralisado no tempo, e a vida está passando, tem muitas coisas boas para a gente ver, viver. Às vezes você ficou paralisado naquele tempo e nada acontece. Eu anotei algumas coisinhas aqui, alguns tópicos bem legais para a gente passar bastante coisas para vocês também. Na programação neurolinguística tem um pressuposto que dizemos que todo comportamento tem uma intenção boa para quem pratica. Ou seja, é isso? Tem utilidade. Tem utilidade. Qualquer comportamento. Então, se eu sentir medo, eu quero me proteger. Medo tem utilidade. Utilidade pode ser se proteger. O medo é para proteção. Pode ser evitar um risco. Evitar um risco. Ou evitar de você crescer sem ter um risco real. É para fazer uma análise também. Então, todo e qualquer medo, ele quer te proteger de algo. Tá? Por exemplo, pessoa que tem medo do sucesso, né? Que a gente acha assim, as pessoas têm medo do fracasso. Tem, ok, é bem comum ter medo do fracasso. Porque eu não quero ser falível, né? E por que ter medo do sucesso? É quando a pessoa acha que quanto mais sucesso ela tiver, o sucesso requer mais responsabilidade. E as pessoas se enganam achando que quanto mais responsabilidade, mais trabalho. E isso é o que a gente chama de falácia pré-trans, né, na teoria integral. Por quê? Eu acreditar que algo já existe antes de que isso aconteça é uma falácia pré-trans. Eu não consigo saber se, quando eu evoluir para um novo patamar, aquele patamar vai ser pior do que esse, né? Porque eu não vivi lá. Então, eu coloco um medo de mudança nesse sentido. E eu faço, às vezes, o cliente analisar. Vem cá, mas espera aí. Você está num patamar hoje da vida, né? Você tem uma empresa, por exemplo, você tem 10 funcionários. Se você se arriscar a fazer mais sucesso, né? Porque aí eu já estou lidando diretamente com ele. Se você se arriscar a ter mais sucesso, o que vai acontecer? Não, eu vou ter que ter mais responsabilidade, vou ter que aumentar meu quadro de funcionário para 20 funcionários, eu vou ter que lidar com mais clientes e eu vou ter mais trabalho. Eu falo assim, peraí, você vai ter mais trabalho? Quanto de mais trabalho você vai ter? Não, eu vou ter o dobro de mais trabalho. E hoje eu já estou sufocado, hoje eu já estou saturado de trabalho. Aí eu falo assim, vem cá, peraí. A sua firma, ela tinha sempre 10 funcionários? Não. No começo a gente tinha 3 funcionários. E quando você tinha entre 3 e 5 funcionários, teve isso? Não, teve uma fase que eu tinha 5 funcionários. Tá. Quando você tinha 5 funcionários, você tinha metade do trabalho que você tem hoje? Aí esse cliente, por exemplo, riu e falou, não, eu tinha mais trabalho do que eu tenho hoje. Ah, então você não sabe, se você tiver 20 clientes, você vai ter mais trabalho. Talvez você tenha que assumir mais responsabilidade, mas se você está sendo íntegro no seu trabalho, você consegue dobrar esse potencial de assumir responsabilidade sem necessariamente ter que dobrar o trabalho. Vocês imaginam um dono de uma grande multinacional, né? Jorge Paulo Lemann, um dos sócios, mas a gente fala que é dono. Mas tudo bem. Você imagina quanto de responsabilidade essa pessoa tem? É muita responsabilidade. Mas não quer dizer que ele tem mais trabalho do que outras pessoas que trabalham dentro da empresa dele.
Pode ser que o labor, né, esse trabalho, essa ocupação que ele tem no dia a dia, até seja menor do que quando ele estava em patamares menores. Então, isso é a gente ter medo do sucesso. Né? É um medo, né, de ter que assumir mais responsabilidade. E é comum as pessoas terem. Sabe o que tem acontecido muito hoje em dia? Algumas pessoas falam que querem ter sucesso, mas inconsciente elas têm medo de fazer sucesso. E é o que a gente chama de autossabotagem. Algumas coisas começam a não acontecer na vida daquela pessoa para ela não fazer sucesso, porque ela tem medo do sucesso, ela tem medo do reconhecimento, ela tem medo de ser assaltada. Há pouco tempo a gente conversou com uma pessoa, essa pessoa, ela quer ter sucesso profissional, porém o que está impedindo, estava inconsciente, é que a mesma pessoa que fala que quer ter o sucesso, ela tem medo de fazer sucesso e ser assaltada, a família dela correr risco de sequestro, tem medo de sair, medo de aparecer, né, de se expor da exposição. E isso tudo é uma historinha que essa pessoa conta para ela mesma. Sim. Porque ela pode ser assaltada, né? Pobre. Tem pobre aqui, um ponto de ônibus aqui na frente, Sim. de vez em quando alguém rouba o celular das pessoas que estão ali saindo do emprego, empregada doméstica, né? Já vimos aqui, 3, 4 empregadas domésticas ali no ponto de ônibus, passa alguém, rouba o celular, rouba as bolsas dela. Isso vale para relacionamentos também. Talvez a pessoa, ela tem históricos de relacionamento, marido e mulher ruins, viu casos ruins, ela tem medo de se relacionar. Às vezes ela não se permite ao novo, ela não se permite nem conhecer alguém, ou todos os relacionamentos, ela vai se auto-sabotando pelo simples fato, pelo medo de lá na frente não dar certo. Isso até a gente pode gravar um outro dia e falar sobre crenças limitadoras. A gente não abordar tudo hoje, fica muita informação. Mas o medo de não se dar bem faz com que a pessoa nem comece um novo relacionamento, nem faça sucesso, nem ganhe muito dinheiro, nem tenha muitos filhos. Até estava comentando esses dias com minha mãe, que se a gente parar para pensar... Medo de entrar num relacionamento ruim faz com que ela fique sem relacionamento e ela tem medo de ficar sem relacionamento. Medo do medo. Medo de sentir medo. Mas é como eu estava comentando mesmo, se a gente parar para pensar a fundo mesmo sobre o medo, você não casa, você não tem filho, porque você sabe que a nossa única certeza é a morte. Então, tem momentos que você tem que deixar isso de lado mesmo, você arriscar, você fazer. Então, até agora, nós já falamos do perigo do medo real, medo imaginário. Nós falamos para vocês também da intenção positiva. O medo quer dizer algo para a gente. E a intenção maior é uma proteção. Se eu vou apresentar um trabalho na escola, começa a me dar um frio na barriga, aquilo está me dizendo assim, será que você está preparado? Mas para falar desse exemplo de escola, apresentação, esse tipo de medo, a neurociência hoje tem estudado muito, tem descoberto os cérebros. Fala um pouquinho dos 3 cérebros, Dani, que é neurociência. Os 4. Vamos falar hoje dos 3 cérebros. A gente fala depois em outro vídeo. Primeiro cérebro, né? O cérebro encefálico. O cérebro está na nossa cabeça. Esse cérebro pensante que a gente usa, ele se divide em 3. Né? O segundo cérebro é o cérebro cardíaco. É o cérebro do coração. A inteligência emocional está ligada ao nosso coração. E eu estou falando aqui em cérebro e não é uma metáfora. Né? Existe uma profissão nos Estados Unidos que chama-se neurocardiopata. Quer dizer, é o médico que estuda as doenças do cérebro do coração. Isso seria a tradução do que é um neurocardiopata, do que ele faz. Né? Nós temos aí em torno de 40 mil oxígenos no coração, e isso é muita coisa, muita coisa. Né? Então, na verdade, nós temos neurônios oxônios espalhados no corpo inteiro, mas tem uma grande concentração em algumas partes. A outra é a grande conexão que tem de cérebro entérico, né? O nosso intestino, principalmente o nosso intestino e as vísceras nossas como um todo, elas fazem um papel de como sendo um cérebro também. Existe uma conexão direta entre o cérebro da cabeça, né, que faz as conexões cérebro encefálico, e a conexão dos nossos intestinos. A gente fabrica aí em torno de 90%, fabrica e consome em torno de 90% da serotonina, que é um neurohormônio que está ligado, né, às nossas reações de bem-estar,
E a falta de serotonina faz com que as pessoas sintam depressão, angústia, tristeza, né? Elas estão ligadas. E a gente sabe que existe toda uma parte de organismos, né, que moram principalmente na nossa região visceral, que fazem hoje parte da nossa microbiota, né, microbiota intestinal, e eles são responsáveis até por dirigir nossos pensamentos, né, o tipo de comida que a gente come, né, o tipo de lugar que a gente frequenta. Então, essa microbiota faz com que esse cérebro nosso entérico, né, principalmente ligado ao nosso intestino, faça uma conexão e passe informações direto para o nosso cérebro da cabeça. Então, isso é importante a gente saber, pelo menos até agora, sobre esses 3 cérebros. E o 4º cérebro é o nosso cérebro reprodutivo, que a gente vai entrar em outra aula falando dele. Mas eu queria dar um destaque hoje para o nosso cérebro, né, visceral, né, as nossas vísceras, o nosso cérebro chamado cérebro entérico. E esse cérebro entérico ele é muito importante na questão do medo, porque é ele que faz a nossa gestão do medo, né? Apesar da gente ter, na teoria do cérebro trino, nós temos o cérebro da cabeça fazendo, né, todas essas conexões, ela recebe através desse nervo vago, né, para a gente não entrar num detalhe muito, a gente tem um nervo que chama nervo vago, faz a conexão, né, das nossas vísceras aqui, que é como se o nosso intestino fosse um gerente dessas emoções, principalmente a emoção do medo, né? E isso é importante a gente saber, ou seja, quando a gente está com medo, né, nós sentimos algo aqui, né? Ninguém, por exemplo, vira para você e fala, nossa, eu estou com medo aqui no cotovelo hoje, né? Não tem lógica a gente fazer isso. Olha, eu estou com medo aqui no meu pé esquerdo. Então, a gente tem uma localização, né, espacial no nosso corpo, para onde estão nossas emoções. E o corpo fala tanto, eu costumo falar que o corpo não fala, o corpo grita. Quando você vai falar que você está com medo, frio, olha o nome, já diz, eu estou com frio na barriga. Porque você sente, você passou uma sensação de medo, você faz na barriga, se segura, se protege. Quando alguém ameaça você, né, de bater, você tende a se curvar para proteger as vísceras, né? Então, esse cérebro assume o controle do seu corpo, falando, não, me protege, porque eu sou a parte mais fraca. Sua cabeça tem um osso, né? Seu coração tem já uma proteção de osso, eu não tenho, eu estou exposto. Então, você tende a fechar com as mãos. Essa é a tendência natural das pessoas, né? De ficar encolhido de medo, né? A gente fala isso. O corpo fala. Né? Se dobra de medo. E voltando no assunto da apresentação do trabalho, né? Quem nunca... ou a primeira vez que você teve que dar aula, a primeira vez que você se apresentou... Falar em público, que é um dos maiores medos das pessoas, né? O que acontece? A gente naturalmente dá aquele frio na barriga, que aquilo quer dizer o que? A intenção positiva da proteção. E aí o exemplo, se te deu frio na barriga e aquilo desceu, você foi para o banheiro, você não está preparado. Esse é o corpo te dizendo, vai estudar um pouco mais, ou se prepara emocionalmente, que muitas vezes, hoje em dia, né, o que diferencia vários candidatos a concursos mesmo, nem é tanto a inteligência intelectual mesmo, a inteligência emocional, porque às vezes a pessoa está preparada intelectualmente, mas o emocional está zero. É na hora daquele branco. Então, a gente fala, esse exemplo é bem bacana, se você já passou por isso, te deu aquele frio na barriga em seguida, você correu para o banheiro, você, de alguma forma, de alguma maneira, você não estava... está colocando um sintoma de que você não está tão ok quanto deveria. E agora, se você teve aquela sensação, aquele frio na barriga, aquilo subiu, te deu aquela palpitaçãozinha inicial de quando você vai começar algo, aquilo te diz... Ok, ele te leva para... Você está pronto. Te leva para a ação. É uma preparação para a ação. Então, bateu no estômago, subiu preparado para a ação. Bateu no estômago e desceu a sensação, não está tão preparado Ferrou. assim. Tá? Estuda um pouquinho mais, treina um pouquinho mais, né? Se prepara de alguma forma um pouquinho mais. Ou até faz um processo de meditação que ajuda você a integrar esse circuito. Tá? A gente recomenda bastante fazer meditação, que ajuda muito. Aliás, nas escolas não se ensinam, né, desde criança, a pessoa lidar com as emoções. Ela, aliás, né, ela só qualifica aquela criança, aquele adolescente, como inteligente só no intelectual, só no intelecto, né, sem diferenciar as múltiplas inteligências, né, e hoje em dia a gente percebe muito que a inteligência emocional é uma das que diferencia mesmo, que te qualifica, te diferencia da maioria das pessoas.
Eu atendo mesmo processos terapêuticos, muitas pessoas que querem passar em concurso ou tirar carteira de motorista. E às vezes ela fala, eu já fiz de tudo, já fiz, eu sei. Ou o exame da ordem, né, Maurício, tem aparecido. A pessoa sabe, já estudou, já passou na primeira etapa do exame, na segunda não passa. Então, ela falta só trabalhar alguma coisa, eliminar um pouquinho esses medos, trabalhar uma respiração e outras tarefas que a gente passa, tarefas terapêuticas, e ela vai ficando bem, até se recuperar. Eu anotei aqui que aparece também nos processos terapêuticos, quando a pessoa chega, ela usa na linguagem, nós analisamos muito a linguagem, a forma que a pessoa fala com a gente. Quando a pessoa chega falando assim, eu sou um medroso, é diferente da pessoa chegar para se atender e falar assim, eu sou medroso, do que ela falar, eu tenho medo. Quando ela fala, eu sou medroso, está na identidade dela. Ela carregou aquilo como ela é aquilo. Ela vive aquilo todo momento. E aí nós fazemos as perguntas do tipo, você agora está com medo? Quando você dorme, você tem medo? Porque quando a gente fala, eu sou, isso levando para a identidade, quem tem programação neurolinguística, a gente trabalha os níveis neurológicos, então isso vai a nível de identidade. Quando a gente fala eu sou, a pessoa já tem isso como crença, ela acredita ser medrosa em todos os contextos, em todos os ambientes, e nós, como terapeutas, na linguagem, já pegamos isso e trabalhamos já as crenças que elas têm. Da onde veio isso? Às vezes, enquanto pequeno, a criança tem aquele medo de escuro, tem um medo, e os pais começam, você é medroso, ao invés de falar assim com aquela criança, você está com muito medo, você está com medo. É diferente de eu rotular uma criança como você é medrosa. Então, no processo, a gente repara assim, e fica a dica para você, se você tem uma criança, ou se você já fala isso, eu sou medroso, eu sou tímido, eu sou atrapalhado, estabanado, eu sou ansioso. Começa a trocar essa linguagem. Eu tenho momentos de ansiedade, eu sinto medo de algumas situações. Então, quando a gente vê isso no processo terapêutico, eu já falo de cara, para tudo, a partir de agora, você vai trocar, começa trocando a sua linguagem. Você não é medroso, você está com medo disso. E quando a pessoa fala, eu sou isso, ela tem que ser isso 24 horas, em todos os lugares, em todos os contextos. Isso se torna uma crença, e é uma crença para a pessoa, é uma verdade absoluta para ela. E é importante, eu acho, trazer para ela, porque, assim, o fato de você só trocar a linguagem, muita gente acha que não vai dar resultado algum. Mas o nosso cérebro, ele age, nossos comportamentos são de acordo com a nossa linguagem, né? Se eu falo alguma coisa, eu traduzo aquilo para mim como um comportamento. Então, a partir do momento que eu só mudo a linguagem, só faço isso, eu já começo em seguida a perceber em que momentos, por exemplo, eu estou me sentindo com medo. Que momentos, por exemplo, eu estou me sentindo com ansiedade. Que momentos eu estou me sentindo triste. Com preguiça. Que momentos eu estou me sentindo com preguiça. Porque você não é aquilo o tempo todo. Quando você está dormindo, você é uma pessoa dormindo, né? Quando você está tomando banho, você é uma pessoa tomando banho. Quando você está dirigindo, você é uma pessoa dirigindo. Então, quando você está executando algumas coisas, provavelmente você está executando aquilo. Então, para você perceber que essas sensações, esses sentimentos que vêm para você, também eles têm um tempo para agir. Também são um processo, então não fazem parte da sua identidade. Faz parte da sua identidade. Você é um ser humano, você tem um determinado sexo, você tem um determinado cor de olho, você tem um determinado tamanho de cabeça, você tem um determinado cor de cabelo. Isso é o que você é, né? Você pode, por exemplo, pintar o seu cabelo, mas o seu cabelo é daquela cor, né? Passa um pouco, ele volta a ser. Assim como você tem uma tendência a estar bem, né? A nossa tendência em homeostase, ou seja, quando eu estou parado, não fazendo nada, a minha tendência é estar bem. A tendência do ser humano é estar bem. Porque tanto o seu processo biológico funcionando correto, a sua tendência está bem. Basta que você olhe um bebê. Quando o bebê está atendido com comida, quando o bebê não está se sentindo com medo, quando o bebê está aquecido, quando o bebê está com suas necessidades básicas atendidas, ele está bem. Daí ele ficar feliz é outra coisa, mas estar bem, estar em paz, estar tranquilo, né? Vamos dizer, estar de boa, é a sua tendência natural.
nós hoje, nesse vídeo, nessa aula, a gente está abordando o medo, mas isso é tão profundo que a pessoa leva isso a nível de identidade do ser, até para doenças. Eu sou diabético, a pessoa fala, eu sou diabética, eu sou alcoólatra, é como se Eu sou bêbado. Eu sou bêbado. Eu sou bêbado. Então... por isso que algumas técnicas são mais prolongadas para curas de vícios, inclusive, porque a pessoa tem que tirar completamente essa crença, porque está a nível já de identidade, ela não se vê sem aquilo, ela se rotulou com aquela doença, com aquele vício, então nós temos que buscar a fundo, tirar o ganho que aquilo traz. E muitas vezes o medo dela não ter aquilo mais. Né? Eu já fiz perguntas para as pessoas, como seria a sua vida sem isso? E ela, não, eu tenho até medo de pensar. Ela está tão ambientada, está tão dentro do contexto dela. Tem exemplos mesmo, a pessoa às vezes não quer parar de beber porque ela vai perder os amigos do futebol, vai perder os amigos do contato, que todos bebem. Então, isso já seria um outro assunto de outro vídeo também. Mas o que eu quero frisar nesse momento é quando a gente fala, eu sou. Então, para reforçar aqui, eu não sou medroso, eu tenho medo de algumas coisas. Seu filho, sua filha, uma criança que você conhece, não é medrosa. Ela simplesmente é falível e se permitiu sentir algum medo. A gente começa assim, trocando, avaliando já pela linguagem mesmo, que pode interferir no sistema nervoso. Eu achei bem bacana um filme, que foi o Divertidamente, foi passado em forma de desenho. Já é um pouco antigo, mas vale a dica para quem não assistiu. E ali fala das 5 emoções básicas. Quais são? Alegria, tristeza, medo, nojo e raiva. O medo está lá, gente. O medo tem a intenção profunda de nos proteger. Ele nos protege, tá? Ele quer nos dizer algo. E a reflexão, até a metáfora, a analogia daquele filme, se você não assistiu... Sem dar muito spoiler. Sem dar muito spoiler. Eu não vou falar o final, que nem eu lembro direito, mas enfim. Mas o que eu quero, assim, a essência daquele filme, para mim, que ficou, que eu passei até para a Noriente, nossa filha, eu gosto de frisar bem, é que eles usam os personagens, e na história, ela gira em torno, assim, dentro da mente daqueles personagens, tem um tipo de um painel de comando. É como se fosse um painel, uma mesa, e lá no meio tem um botão vermelho, ou eu estou criando uma imagem, tem um botão. E a cada momento é uma das nossas 5 emoções que estão no controle, no comando. A maioria das vezes, no começo do filme, a alegria está no comando. Então, na maioria das vezes, daquela personagem, a alegria está tomando conta da cabeça da criança, ela é uma criança feliz, uma criança como a maioria das crianças deveria ser, com uma infância tranquila, feliz. Aí, de repente, no decorrer ali da história, começa assim, a alegria sai para dar entrada para a raiva sai, nunca dá para ficar várias emoções sob comando. Isso é legal a gente perceber para quê. A pergunta para você que está nos ouvindo aí, quanto tempo você tem deixado na sua vida, no seu comando, apertando o botãozinho da sua mente, o medo? Como que é essa figura do medo para você? Quanto disso faz parte do seu dia a dia? Quantas horas por dia você está com só uma emoção, e principalmente a emoção que traz um cunho mais negativo, que traz para você uma percepção de que algo está errado? Quanto tempo você está deixando isso tomar conta do seu dia a dia? Sabendo que temos mais emoções aí para vir ali para frente com o seu comando. Tem momentos aqui em casa, eu gostei muito desse filme, que eu uso muito essa analogia, que tem momentos que a gente passa alguma situação que, às vezes, a raiva está no comando e está tudo bem, lembra? Somos falíveis, eu me permito sentir essa sensação, esse sentimento, porém, eu dou um prazo para cada sentimento, tá, gente? Em cada momento vai uma emoção ali para o meu comando. Então, é aquele momento que eu falo aqui em casa, deixa de lado agora, tira a raiva do comando, vamos mudar o sentimento. Então, hoje, como o assunto é medo, a reflexão fica assim, quanto tempo esse medo está grudado no seu botão, tem ficado ali no seu controle? O que você acha que está prestes a acontecer
né, de risco, de perigo. Se você analisar as possibilidades e ver que não tem nenhum risco real, nenhum perigo real, pergunte a você, será que eu me habituei a sentir medo? Será que eu estou como se fosse um transe hipnótico? Será que isso está fazendo parte do meu dia a dia? Porque eu coloquei isso como um contexto, como um hábito, eu senti isso. É bem interessante o que você está falando, que o medo libera adrenalina também. Sim. Tem pessoas viciadas no medo. Ela passa por sensações de medo para manter aquela adrenalina. Para manter os picos de adrenalina que vem quando sente muito medo. Dependendo do medo, se é um medo real, nós, como terapeutas, fazemos ela o quê? Manter a adrenalina, manter a intenção que esse comportamento quer dar, e trocamos o comportamento. Mantemos o que ela quer com isso, que é adrenalina, porém trocamos a forma. Vai correr, vai fazer alguma coisa com menos risco para você. Mas sempre lembrando, o medo nos protege. O medo, e ao mesmo tempo, se você não cuidar, ele está te paralisando, ele está tomando o controle da sua vida. Vamos dar algumas dicas agora? Dica, aquela que eu falei lá no início, é a dica que eu mais gosto de dar. Analisa bem essa frase, anota ela e repete ela para você como se fosse um mantra. O perigo é real, o risco é real, mas o medo sou eu que invento. O medo é a produção do meu cérebro, o medo não é a produção do contexto. O contexto pode me trazer risco, o contexto pode me trazer perigo, mas o medo sou eu que contribuo com isso. Eu sempre faço isso. Isso está num filme do Will Smith, que eu não me lembro o nome agora, tipo Retorno para a Terra, alguma coisa assim. Tá? Will Smith e o filho dele que fazem esse filme. É bem interessante. E a metáfora desse filme é interessante porque o Will Smith, ele é o único que consegue não ter medo no filme. É muito interessante isso, porque no filme tem um alienígena que começa a matar as pessoas e as pessoas não veem esse alienígena, né? Ele é invisível aos olhos humanos. E o Will Smith está na guerra e a humanidade está perdendo feio, né? E ele conta como ele se tornou o cara mais letal para esses monstros, né? Enquanto está todo mundo com metralhadoras e um monte de coisa tentando, ele pega uma espada e ele mata vários, né? E ele conta, né, para o filho dele como é que aconteceu, como que aconteceu isso. Isso é uma metáfora para a gente do medo, porque ele disse que ele estava em campo de batalha e de repente uma bomba caiu e o monstro estava perto dele lá, aquele alienígena, e os dois caíram num lago, né? E os dois caíram num lago, ele percebeu que estava ele e o alienígena, e ele não via, mas ele via as bolhas, né? E ele estava com tanto medo, com tanto medo, com tanto medo, que ele falou, agora eu vou morrer. E o alienígena estava meio atordoado por causa da bomba também, que explodiu perto. E ele falou, bom, agora que eu vou morrer, eu não tenho mais o que fazer e tal. E ele disse que passou um filme da vida dele na cabeça dele. Disse que passou um filme da vida dele na cabeça dele e ele percebeu que ele ia morrer, ele disse que sentiu o coração dele se tranquilizar. Quando ele sentiu o coração dele se tranquilizar, ele parou de sentir medo. Ele falou, bom, eu vou morrer mesmo, né? Então eu não preciso mais sentir medo. E quando ele resolveu que ele não precisava mais sentir medo, que estava tudo bem ele não sentir mais medo, o invisível se tornou visível aos olhos dele. Porque quando eu baixava a carga adrenal, o nosso olho conseguia ver o monstro. Então, nesse momento, ele viu que o monstro estava ali diante dele. O monstro era muito parecido com ele. Ele era um tipo de humanoide. Então, ele simplesmente pegou a arma dele e matou o monstro. E, a partir dali, ele viu que ele não precisava mais ter medo daqueles monstros. Porque, assim, quando eu tenho medo do monstro, eu sofro com ele. Isso é uma metáfora para a vida da gente, né? Se eu tenho muito medo de algo, aquilo eu fico sem recurso para lidar com isso. Eu fico sem ter como resolver isso. E a partir do momento que você pensa que o medo é só medo, e está tudo bem você sentir medo, né? Você desmascara a situação e a vida real aparece para você. As coisas que estão realmente ali e que realmente são importantes para você aparecem quando você deixa o medo, quando você surfa no medo, quando você não quer controlar o medo, quando você não quer controlar suas emoções. Está tudo bem ter medo, né? Uma dica que eu vou deixar é para exercitar a respiração.
E como o Maurício está falando, nessa história acontece que na hora que o personagem respira, ele deu uma pausa, ele pausou. Não, ele não respirou. Ele Não só respirou, pausou, ele estava embaixo. Ele pausou. Ele pausou. Pausou. O que eu vejo muito acontecer? As pessoas chegam para o processo terapêutico falando que tiveram crise de síndrome do pânico. E aí a pergunta que eu faço, quem diagnosticou? Muitas vezes a pessoa fala, eu mesmo senti isso. E, na verdade, gente, ou pode ter sido um transtorno de ansiedade generalizado, né, que é o TAG, ou pode ter sido também uma hiperventilação. O que é isso? Quando sentimos medo, na hora, o seu corpo vai ficar ofegante. Vai acionar o nervo simpático do coração. Respiração de coelhinho. Você começa, quando você se sente paralisado diante de alguma situação, ou aquele medo ativa, seu consciente é totalmente apagado, você fica totalmente inconsciente a favor do medo. O que acontece? Seu corpo vai acelerar seu coração. Isso a gente fala no nervo simpático. E que nessa hora você começa a fazer, a maior dica que eu dou, abaixa a língua do céu da boca. Abaixa a língua do céu da boca. Isso vai curar trauma? Não, gente, mas isso vai esvaziar um pouco sua mente, vai te deixar no momento presente. Pode fazer isso agora. Abaixa a língua do céu da boca, coloca toda a sua atenção nesse cérebro do coração e você começa a trabalhar o nervo parasimpático. O nome já diz, parasimpático, que é a parte do coração que nós precisamos, que nós trabalhamos quando estamos em coerência cardíaca. Trabalhamos no sentido quando nós estamos respirando. Então, exercitar isso. Quando você sentir coração acelerou, abaixa a língua do céu da boca, coloca atenção no coração. E uma respiração abdominal. Lá na barriga. Põe atenção no coração, na barriga, que é a respiração de bebê mesmo. E começa se você olhar só o por bebezinho, atenção. ele respira só a barriguinha. E é para dar uma freada nesse seu coração. Então, você vai desativando. Como que você desativa o medo, né? A emoção do medo? Você põe atenção que você está com medo, né? Primeiro, presta atenção que você está com medo. Sai do transe. É tipo um transe hipnótico. Volta para o consciente. Sai do transe. Volta para o consciente. Olha, eu estou com medo. Beleza. Não tem problema. Aceita, eu estou com medo. Tá tudo bem ter medo. Então, a primeira coisa, eu estou com uma língua no céu da boca, o meu diálogo interno tende a acelerar. Baixa a língua do céu da boca. Ajuda a desativar o cérebro encefálico. Vou para o cérebro cardíaco. Falo, olha, tá tudo bem, tenho medo, fica bem aí. Fala com ele como se fosse um vizinho seu, né? Conversa com ele mentalmente mesmo. Fala, tá tudo bem, tô com medo, tá? Vamos avaliar se tem algum risco, algum perigo, me ajuda aí, tá? Pode ficar tranquilo a partir de agora para me ajudar. Fala com o coração, mesmo. Está tudo pensando, bem, a palavra é essa, está tudo bem. bem. E você falar que seu coração não é louco, não. O louco é você sentir que tá melhorando, entendeu? O louco é você não fazer nada. E aí você fala com sua barriga, olha, eu vou agora respirar, mexer na minha barriga, mais tranquilo, tá? Eu senti medo agora há pouco, e isso vai passar, né? Isso tende a passar. Isso é só uma resposta do meu corpo para algum risco. Avaliei aqui, não tem risco, não tem perigo. De repente, coloca a mão na frente para você sentir no momento presente. Isso está acontecendo agora, eu estou com a mão na minha frente, isso é real, estou na sala, estou aqui em casa com o Maurício. Outra dica que eu dou sobre isso que você está falando, de colocar no presente a cabeça, e é bem simples também, você fez isso aí, você começa a olhar em volta, né? E aí você olha lá, então eu tenho aqui na minha frente um carregador de celular branco. Então eu vou pensar, carregador de celular branco, caneta vermelha, telefone preto, garrafa de água branca, porta-latinha verde. Ok? O que eu vou fazendo? Eu vou prestando atenção nas coisas que estão em volta de mim e coloco o que é, falo o que é e coloco um adjetivo. Pode ser a cor, pode ser grande, pode ser pequeno, né? Então, eu posso colocar, eu gosto disso, eu gosto dessa caneta, uma caneta vermelha que eu gosto. Ou essa caneta está fora de lugar. Ok?
Então, eu vou colocando algum adjetivo. Por quê? É um jeito de eu ajudar a minha cabeça a se colocar no momento presente, tá? Isso é bem fácil. Ao invés de você já achar que está tendo um ataque cardíaco. Um ataque cardíaco, né? Porque veio uma taquicardia, não um ataque cardíaco, ok? E se você estiver tendo mesmo um ataque cardíaco, você se manter calmo também vai te ajudar. Tranquilo disso. E, aliás, gente, falando, já que eu entrei nesse assunto de você trabalhar respiração, trabalhar o nervo parasimpático, que é quando eu breco a respiração, porque para você acelerar a respiração, você não tem treino para isso. Você passou um susto, o coração acelera. Começou a correr, o coração acelera. Caiu a tampa da panela. Seu coração acelera. Deu um freio, uma freada de uma moto. Você acelera o coração. Então, isso não tem treino para o simpático. Para o parasimpático, a gente está treinando, e hoje está se falando muito sobre isso, que é trabalhar a respiração. Trabalhar a respiração. Para quê? Muito se ouve que até atletas, pessoas jovens, vão no meio do futebol, morrem, tem um ataque cardíaco. Muitas pessoas ouvem uma notícia do susto, o coração acelerou tanto, ela não conseguiu parar. Aí a gente se pergunta, nossa, mas a pessoa era tão preparada? Depende. Se ela não preparar o coração para frear, o que acontece? Lá quando a gente ficar mais idoso, o coração vai ficando flácido também. O nervo do coração, que ajuda nesse parasimpático, no breque do cardíaco, isso não se ensina, gente. Presta bem atenção que talvez esse momento vai ser o mais importante até agora. Se você não treinar a sua respiração durante anos e passar isso para frente, quando lá na frente a gente precisar realmente, e muitas pessoas até muito mais novas, não treinaram brecar a respiração. Isso vai tornando, de tanto você praticar, vai ficando inconsciente. Hoje, de tanto que eu pratico a meditação, passei um nervoso, meu coração acelerou na hora, eu mando o comando, a primeira respirada que eu dou e travada, meu coração entende que eu estou brecando o coração. Então, seria uma musculação para o coração você fazer a meditação. Para desacelerar. Para desacelerar. Para acelerar, você não precisa. Para acelerar, não precisa. Musculação para manter, para brecar na hora que ele tiver com essa hiperventilação. Então, se você já sentiu alguns sintomas, passei um nervoso, um susto muito grande, meu coração acelerou, devo ter tido pânico, faça um questionamento, se pergunte, será que só não aconteceu isso comigo, eu achei, exagerei? Eu não tenho um real diagnóstico, talvez o medo me levou a isso. Então, a prática da meditação, o Maurício tem gravado, a gente vai deixar o link agora com vocês em algum lugar, ele gravou um vídeo sobre o abraço do dedão. Mas só colocar lá no YouTube, escrever abraço do dedão. É só o seu. É só o meu. Deu abraço do dedão, vai aparecer eu ensinando o abraço do dedão, que é um tipo de meditação bem rápida, que é uma ferramenta que a gente passa como um processo terapêutico. É bem simples de fazer, bem bom, tá? Fácil. Para trabalhar isso, trabalhar o coração, o breque do coração. Okay. Eu anotei também aqui sobre a gente mostrar para os filhos sobre que nós também temos medos. Eu acho muito importante não mascarar para essa juventude. O importante é você dizer, eu sou mãe ou eu sou mais velho, porém eu tenho alguns medos também. É como se eu quisesse dizer para aquela criança, estamos juntos. E a criança não se sentia apavorada no momento que ela sentia um medinho. Eu acho interessante, assim, fala a verdade. Fala explicando sobre esse medo também. Não é eu sou medrosa. Não, mamãe também sente medos. Papai também sente alguns medos e tá tudo bem. Nós somos falíveis. Eu, por exemplo, tenho muito medo de Tiranossauro Rex. Verdade. Eu tenho medos também, como qualquer outra pessoa. E o brincar é um jeito de você desacelerar o coração. Claro. Né? Trazer boas emoções. Quebrar padrão, né? Contar uma piada, alguma coisa, mas tem que perceber bem se a pessoa está nesse momento, né, Maurício? De contar essa piada. Senão ela te quebra a cara. Não, o medo paralisa, né? O medo vai te deixar recuado. Se fosse a raiva, né? Porque uma técnica terapêutica. Nós temos uma técnica terapêutica também,
que a gente chama de EFT, chama-se Emotional Freedom Technique, né, a abreviação EFT. A gente mantém essa sigla EFT, porque ela é conhecida mundialmente. É um treinamento que a gente já deu várias vezes, nós tivemos mais de 20 turmas já de EFT. No Mato Grosso do Sul, isso, desde que a gente vinha lá no Mato Grosso do Sul, no interior também. E aí, dentro dessa técnica, a gente ensina num dia todo, né, como aplicar essa técnica de EFT para você trabalhar esses medos, né, para você efetivamente ter uma ferramenta para trabalhar cada medo de cada situação na sua vida. E a gente ensina isso e aplica com as pessoas durante o evento, né, durante a aula. A gente vai pensando as pessoas ali, é lógico que às vezes na aula você não tem condições de atender todo mundo, mas você, através do exemplo, consegue fazer com que as pessoas percebam isso, e depois elas se auto-aplicam sobre cada resultado e a gente acompanha ela. É bem interessante, porque com essa técnica a gente chama o EFT do band-aid das terapias, porque ele é muito simples, muito prático, você carrega no bolso, né, que está na ponta dos seus dedos, e você só descobre que com alguns pontos, né, uma meia dúzia de pontos, você já faz muito resultado em muitas situações. Essa é a última técnica que a gente vai falar sobre ela, mas na verdade, assim, só para vocês terem uma ideia, a gente passa um dia inteiro explicando sobre FT no nível mais básico dele. Então, nós não teremos tempo aqui para passar para vocês tudo isso, mas a gente é muito grato a essa técnica, porque várias e várias vezes, dentro do nosso atendimento, você lança a mão dessa técnica do FT, e não só para quem é terapeuta, mas para quem, em geral, para quem quer aprender mais sobre si, sobre o seu próprio funcionamento, sobre como lidar com suas emoções. Para quem não quer fazer terapia, né? Existem pessoas que não querem fazer terapia, essa é a técnica indicada. Essa é a técnica indicada. Você faz o curso, você aprende você fazer em você mesmo. Você vira o seu terapeuta. Seu próprio terapeuta, limpando suas emoções. Não é só para medo essa técnica, tá, gente? E a gente ensina os protocolos lá de como você vai aplicar em cada situação. É bem simples, né, a aplicação da técnica. Na verdade, a gente ensina também como descobrir o que você precisa aplicar, em que momento, né, qual ferramenta você usa para fazer a avaliação de cada situação, de cada contexto que você viveu na sua vida. Porque às vezes a pessoa carrega medo que vem lá do passado dela. O medo geralmente não está aqui. O medo geralmente vem coisas, né, que você reproduziu lá no seu passado, na sua infância, as histórias que você vem contando para você sobre o medo. Então você pega através dessa ferramenta e vai criando um novo modelo para você de vida sobre isso. E EFT é sensacional para isso. Eu gosto muito do EFT porque, mesmo que a gente saiba fazer hipnose, em alguns momentos, em algumas situações, você não tem tempo para colocar a pessoa em transe, ou ela não está no estado mais favorável para você isso. Então, para você trazer ela de volta, né, você trazer consciência dela de volta, EFT é excelente para isso. Né? É uma técnica, assim, emergencial e de grandes resultados. A gente ensina isso há algum tempo. Teve um tempo que a gente cobrava num curso de EFT R$750, e a gente entendeu que não. Se a gente colocar isso num valor, num patamar muito alto, muita gente, né, não tem condições de fazer, não tem acesso a isso. A gente já baixou esse preço, né, nós já tivemos um curso a R$350, e a gente quer dar oportunidade para quem quiser aprender essa técnica. O nosso próximo curso de EFT vai ser agora em março, né, dia 9 de março, dia 9/3. Nós vamos passar o sábado inteiro, né, das 9 da manhã até as 19. Nós vamos estar junto, né, quem quiser aproveitar essa oportunidade. E a gente vai fazer isso num valor ainda melhor. Aí a gente, como não quer abrir isso para fazer uma coisa de vendas, a gente vai colocar aqui para quem quiser, né, saber mais informações de como participar, como transformar a sua vida usando EFT, a gente chama isso até de um seminário que chama-se Viva Tranquilamente. Por quê? Porque a partir daí você tem ferramentas para viver mais tranquilo, não viver preso no medo, sem liberdade de escolha, sem liberdade nas suas emoções. Né? E viver tranquilamente é isso, é você poder escolher qual emoção é mais favorável para você e não se deixar ser pressionado por isso. Tá? Vou pôr no grupo, né, e depois eu ponho o link para quem quiser saber mais sobre o FT. Tá? Tem algumas pessoas aqui que já estão inscritas. Tem inclusive pessoas que estão inscritas, que estão assistindo. Né? Já vão fazer, tem pessoas que já fizeram com a gente. Quem já fez, a gente quiser refazer o curso,
pode entrar na lista também, a gente vai criar uma oferta especial para vocês. Não é um grupo, tá? É um link que você clica e você vai receber uma mensagem automatizada e que depois, a partir de amanhã, a gente vai conversar sobre isso individualmente para postar lá. Só hoje a gente queria só trazer essa oportunidade para vocês no final, para a gente entrar num dia inteiro de FT, né? Não é só 1 hora de transmissão, como a gente pretende fazer aqui, mas é um dia inteiro de técnicas, né? E você vai aprender, assim, se você estiver errando, o que você faz? Se você estiver acertando, como melhorar? É nesse sábado que você vai poder fazer isso. Aproveitar toda a experiência que a gente tem, né, Sandra, sobre a parte terapêutica disso, inclusive, assim, demonstrando técnicas, basicamente usando só FT lá, porque a gente vai ensinar para você como a gente aplica só isso e dá resultado em várias situações. Se você me acompanha, eu gravei um vídeo, está na minha página, está no meu canal também do YouTube, mostrando uma técnica para tirar compulsão alimentar de algum alimento ou bebida. Tirar aquela compulsão, né? E é com técnicas do EFT. Eu posso até deixar o link em algum lugar, vai ter tempo disso? Depois vai estar lá no canal. Ou só procurar Sandra Nacode, né? No YouTube. Eu acredito que só seja eu mando no meu lá canal. na lista, para quem se inscrever na lista. Eu mando na lista o link mais fácil. E vários pontos que eu passo as dicas lá, pontos de desespero, alguns pontos vêm do mesmo, da base do EFT, do tapping. Só lembrando que o EFT, então, é uma técnica de libertação emocional, né? Acupuntura, né? Sem agulhas. Que seria uma acupuntura sem agulhas, ela é baseada nos meridianos da acupuntura, e como essa acupuntura pode trazer transformação, né? No alívio para você de dores, inclusive, e de questões emocionais que as pessoas têm, tá? É bem interessante, a gente gosta muito de fazer esse seminário, é bem de resultado mesmo, né? 80% dele é prático, tá? E a gente sai de lá habilitado, capacitado a fazer isso, tá? Eu ainda gosto, eu falo, assim, quem me conhece sabe, eu não sei o que seria de mim hoje sem a programação neurolinguística e sem o curso de EFT, como terapeuta. Fora as outras técnicas que eu tenho, mas se você que está aí, eu não consigo ver quem está aí, já fez terapia comigo ou com o Maurício e viu resultados na primeira vez, com certeza alguma coisa de EFT eu usei com você. É que no momento eu não estou conseguindo ver quem está aí, né? Eu agradeço a presença de um por um que está aí com a gente nesse momento. Então, tem mais algum recado? Era isso? Então, para quem quiser, tá o link aí, né? Procurem o Abraço do Dedão. Procurem o Abraço do Dedão. Para quem não lembrar, eu posso colocar o vídeo lá no link para quem entrou. É muito legal. Tá? E pratiquem, gente. Pratiquem mesmo a meditação. É muito legal. E pensem lá no seu futuro. Vamos trabalhar esse coração. Vamos exercitar o coração. A gente vai precisar dele. Deixa eu ver. Tudo certo. Tá. O link estando lá. Quem entrar já a partir da manhã a gente já vai programar as respostas, a interação com as pessoas, tá? Então, clica aí no link e cadastre lá para você participar. Vai ser no dia 9 de março, das 9 da manhã às 19, é um sábado. O número tá? é 9, né? 9, 9 às 19. Tá? Aqui no Suplemo, no Shopping Praia da Costa, né? Aqui em Vila Velha. Para quem não sabe, nós estamos lá há 3 anos no Shopping Vila Velha, né? Vai fazer 3 anos agora. Já. Aqui uns dias. E aí vai ter oportunidade, para quem não conhece a gente de perto ainda, conhecer a gente e ver como a gente atua com terapia usando FT. Se você já pensou em ser terapeuta um dia, tem como... É um bom passo inicial. No futuro é um bom passo inicial. E para quem não quer fazer terapia também, para quem quer se auto-aplicar, se autodesenvolver, porque você fazer o processo de FT em você mesmo também é um processo que te ajuda na meditação. Se você quer fazer para ajudar alguém na sua casa que não está numa fase boa, isso também é legal. Curso e você pode ajudar as pessoas na sua casa. Se você tem criança, é fantástico. Para febre, para criança. Eu consigo baixar a febre usando FT mais rápido que você com aspirina. Tá? Isso eu faço uma aposta com vocês. Olha, gente, essa técnica eu usava para dor de cabeça, para ronco. Eu não... nem fala quem tinha ronco, não fala. Hoje não ronca mais. Mas, enfim, sobre o que nós conversamos, vocês vão praticar. Primeiro, saber se o medo é real ou imaginário. Vamos praticar respiração, trabalhar essa respiração. Lembre de ficar no momento presente. O que é fato? O que realmente está acontecendo? O que eu estou contando historinha na minha cabeça? Será que eu tive pânico ou foi uma hiperventilação?
Faça essas perguntas para você e seja falível. Tá tudo Tá bem tudo eu bem. sentir medo. Eu não sou medrosa, eu me permito sentir medo e buscar ajuda se aquilo estiver me paralisando. Ou buscar ajuda através de cursos, ou procure um terapeuta próximo e também nós podemos ajudar. Perigo é real, o risco é real e o medo sou eu que invento. Tá? E para quem quiser avançar um pouquinho mais, lá do outro lado eu te espero, dia 9 de março, nosso curso de FT, tá? E o abraço do dedão, para quem procurar lá no YouTube já agora, já vê lá no meu canal. E lembre-se, se inscreve lá no nosso canal do YouTube para você acompanhar as novidades. Esse ano a gente colocou como objetivo, como meta nossa, trazer mais conteúdo, trazer mais meta, trazer mais coisas para vocês também, tá? Trazer mais sobre desenvolvimento humano, trazer mais sobre terapia, trazer mais sobre PNL prática no dia a dia. Então, para quem não conhece nada disso que eu estou falando, entra lá e segue o canal. Daqui uns dias a gente vai pôr uma boas-vindas lá no canal do Supleno, tá? Então, procura lá no YouTube, Supleno, que você vai achar bem fácil. Mais algum recado? Não, obrigada, gente. Obrigada mesmo, obrigado tá? por Pelo tempo acompanhar precioso até que vocês estão com a gente. Tá? E são pessoas como vocês que fazem a gente ficar aqui feliz e animado para trazer mais conteúdo. Beleza? Isso aí. Obrigadão e Obrigada. até a próxima. Até. Valeu, valeu, valeu. Beijo. Tchau, Beijo tchau. no coração. Tchau, tchau.